O senador Cleitinho, da Tribuna, leu um texto do ex-ministro Adolfo Saxida sobre os presos e perseguidos políticos, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e sobre a hipocrisia da extrema-esquerda ao endeusar um filme sobre perseguidos políticos, ao mesmo tempo em que promove e justifica uma perseguição ainda pior. O senador disse: "Eu queria aqui chamar a atenção de toda a população brasileira porque vai ter a manifestação em Copacabana e eu queria aqui chamar toda a população brasileira para ir a Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso, gente? Porque ficam me perguntando se eu sou a favor da anistia. E eu vou dizer agora aqui porque eu sou a favor da anistia. Acabou de sair aqui. Condenado a 39 anos, líder do Comando Vermelho é colocado em liberdade pela Justiça. Quer dizer, 39 anos de condenação e já está em liberdade. Cleitinho rebateu os parlamentares que defendem penas absurdas impostas em julgamentos feitos em lotes por um tribunal de exceção, comparando os casos de corruptos que foram soltos pelo STF com os cidadãos vítimas de perseguição. Ele disse: "A comparação é muito simples. Tire o seu lado ideológico, é só você pensar. A Débora, mãe de 2 filhos, que é uma mãe que sempre foi trabalhadora, que nunca deu prejuízo para o Estado, veio aqui no dia 8 e sujou uma estátua de batom, escrevendo 'Perdeu o Mané'. Ela pode pegar 17 anos de cadeia de condenação. E aí tem o Sérgio Cabral, que foi eleito pelo povo, ganhou dinheiro público, que tinha um salário bom como governador e teve a coragem de desviar dinheiro, um réu confesso. Esse tá solto, está rindo da cara do povo e quer vir novamente candidato à eleição. É por isso que eu sou a favor da anistia, por situações como essa." O senador leu o texto publicado pelo ex-ministro Adolfo Saxida em meio às manobras publicitárias do filme Ainda Estou Aqui e prosseguiu: "A gente precisa entender que a PEC da anistia, que venha da Câmara ou que venha do Senado, ou que passe pela Câmara e venha para o Senado, é constitucional. Ela não é inconstitucional. O que acontece aqui é que tanto o presidente da Câmara, o Hugo, quanto o presidente Davi Alcolumbre têm que ser democráticos, têm que colocar em votação. O plenário é soberano. Quem é contra a anistia vai se posicionar contra e quem é a favor da anistia, como eu estou fazendo aqui, se posiciona favoravelmente. É muito simples de resolver isso. E eu espero que tanto o Hugo quanto o nosso presidente aqui, Davi Alcolumbre, sejam democráticos e coloquem em plenário. E aqui, como é soberano, que cada um tenha a sua decisão e o seu voto de votar contra ou votar a favor." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu que agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos os senadores e senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado e aos servidores dessa casa. Eu queria aqui começar minha fala aqui, primeiro para dar total meu apoio ao meu amigo e conterrâneo, deputado federal Nicolas Ferreira, que vem sendo atacado até pela própria direita, questionando se o Nicolas é conservador, se ele é de direita, se ele é bolsonarista. Gente, eu convivo com o Nicolas já tem alguns anos já, e não faz isso com ele não. Sabe, esse pessoal que está fazendo isso com o Nicolas é um bando de invejoso, quer ter o brilho que o Nicolas tem e não vai ter. Aí esse bando de fracassado prefere ficar falando mal do Nicolas. Não faça isso com ele não. Eu convivo com o Nicolas e sei da lealdade que ele tem ao presidente Bolsonaro. Então assim, aceita, sabe, a estrela que o Nicolas tem, abrace ele. Perfeito ninguém é, eu não sou, você que critica ele não é, e quem está vendo aqui também não é. Então é muito mais fácil, em vez de ficar criticando ele publicamente, conversa com ele, que tem humildade para ouvir, do que ficar aí falando mal dele, a própria direita falando mal dele, dividindo a direita. Que hoje, se você for olhar o Nicolas, é um dos maiores políticos da direita, né, do Brasil. Então quem fica contra o Nicolas hoje é um bando de invejoso, que queria estar no lugar dele e não vai estar no lugar dele, porque não tem o brilho que o Nicolas tem. Então pare de ficar falando mal do Nicolas, ao invés de apoiar, porque ele pode ser um futuro presidente do país, você querendo ou não, vai ter que engolir isso. Então eu estou aqui para poder dar total apoio ao Nicolas aqui, que eu convivo, e eu sei da lealdade que tem ao presidente Bolsonaro, a lealdade que tem pelas pautas que a gente defende aqui. E em vez de ficar aí na teoria, vai para a prática. Que tudo que tiver para votar aqui, que é contra a direita, contra os princípios aqui, eu tenho certeza que vai votar tudo contra, como ele sempre fez. Parem de fazer isso com o Nicolas. Apoie ele, em vez de ficar falando mal dele aí, ficar dividindo a direita. Vamos amadurecer um pouco aqui. É isso que eu queria falar aqui para começar. E para falar outro assunto aqui, presidente, eu queria aqui chamar a atenção de toda a população brasileira, que vai ter a manifestação no Copacabana, e eu queria aqui chamar toda a população brasileira para ir, né, no Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso, gente? É porque fica me perguntando se eu sou a favor da anistia. E eu vou dar aqui agora, por que eu sou a favor da anistia. Acabou de sair aqui, ó. Condenado a 39 anos, líder do Comando Vermelho, é colocado em liberdade pela Justiça. Quer dizer, 39 anos de condenação, já está em liberdade. Eu queria falar aqui uma comparação, porque eu vejo muita gente falando o seguinte: Cleitinho, mas muitas pessoas que entraram aqui, né, fizeram baderna, outras pessoas aqui sujaram patrimônio público, como a Débora, que sujou uma estátua de batom, perdeu o mané, ela sujou um patrimônio público. O Sérgio Cabral roubou e desviou dinheiro público. É por isso que eu sou a favor da anistia. Sabe por quê? Porque a Débora nunca desviou dinheiro público e nunca roubou dinheiro público. O Sérgio Cabral, que foi um governador do estado do Rio de Janeiro, ele desviou e roubou dinheiro público, está solto agora e rindo da cara do povo e ainda dando entrevista falando que vai vir candidato novamente, um réu confesso. Um réu, confesso, que pegou 400 anos de cadeia, de condenação. Para ele poder pagar essa pena, ele teria que ressuscitar no mínimo 4 vezes. E está solto e está rindo da cara do povo. Então a comparação é muito simples. Tire o seu lado ideológico. É só você pensar, a Débora, mãe de 2 filhos, que é uma mãe que sempre foi trabalhadora, que nunca deu prejuízo para o Estado, veio aqui no dia 8 aqui e sujou uma estátua de batom escrito "Perdeu o Mané". Ela pode pegar 17 anos de cadeia, de condenação. E aí tem o Sérgio Cabral, que foi eleito pelo povo, né? Foi eleito, ganhou dinheiro público, o salário bom como governador, e teve coragem de desviar dinheiro, é um réu, confesso. Esse está solto, está rindo da cara do povo e quer vir novamente um candidato à eleição. Então, é por isso que eu sou a favor da anistia, por situações como essa. E eu queria que falar, como já teve, né, o Oscar do filme, e eu queria que agora chamar a atenção de toda a população brasileira, que eu vou ler esse texto aqui, ó, porque
que eu sou a favor da anistia. O Oscar é o filme, né? Ainda estou aqui. Então vamos lá, me perguntaram se assisti, ainda estou aqui. Minha resposta foi direta. Sim, infelizmente tenho assistido esse episódio há mais de um ano. Eu sou viúva do Clezão, preso injustamente, morto na Papuda. Eu ainda estou aqui. Eu sou Débora, cabeleireira e mãe de 2 filhos, que escreveu Perdeu o Mané com batom em uma estátua e fui condenada a 17 anos de prisão. Eu ainda estou aqui. Eu sou vendedor de algodão doce e estava no esplanado dos ministérios trabalhando no dia 8 de janeiro e fui preso por engano. Eu ainda estou aqui. Eu sou um morador de rua que pedia comida e também fui preso, justamente. Eu ainda estou aqui. Eu sou o autista que trabalha em um lixão, que por estar presente no dia 8 de janeiro, sou obrigado a usar a tornozeleira eletrônica. Eu ainda estou aqui. Eu sou Felipe Martins, preso justamente por 6 meses, por uma viagem que nunca fiz e que mesmo se tivesse feito, não seria crime. Eu ainda estou aqui. Eu sou a mãe de 6 filhos e esposa de um caminhoneiro que viajou a Brasília para entregar mercadorias enquanto esperava o caminhão ser carregado. Meu marido foi à esplanada e hoje está condenado a mais de 15 anos de cadeia. Eu ainda estou aqui. Eu sou uma menina de 3 anos e sou um menino de 6. Somos crianças órfãos de pais vivos. Somos pais nossos pais nunca pegaram em armas, nunca cometeram crime algum, mas hoje estão condenados a mais de 15 anos de prisão. Nós ainda estamos aqui. Eu sou brasileiro comum, que vê a classe artística e os jornalistas serem tigrão, como a ditadura que acabou há 50 anos, mas tchutchuca diante dos desmandos que acontecem hoje no Brasil. Eu ainda estou aqui. Eu sou um advogado chocado com o silêncio esclarecedor da OAB, diante de tantos absurdos jurídicos, condenações e penas desproporcionais. Eu ainda estou aqui. Eu sou um brasileiro comum, que hoje tem medo de escrever um texto na internet, criticando uma autoridade pública, temendo ser preso por crimes que não existem. Eu ainda estou aqui. Então quero dizer para vocês, por isso que eu sou a favor da anistia, e eu quero deixar bem claro aqui, eu respeito cada um aqui que vai se posicionar contra, mas o que a gente precisa entender é que a PEC da anistia, que venha da Câmara, ou que venha aqui do Senado, aqui, ou que passe pela Câmara e venha pelo Senado, é constitucional, ela não é inconstitucional. O que acontece aqui, que tanto o presidente da Câmara, o Hugo, e tanto o presidente Davi Alcolumbre tem que ser democrático, tem que colocar em votação. O plenário é soberano. Quem que é contra a anistia vai se posicionar contra. E quem é a favor da anistia, como eu estou fazendo aqui, se posiciona favorável. É muito simples de resolver isso. E eu espero que tanto o Hugo e tanto o nosso presidente aqui, o Davi Alcolumbre, seja democrático e coloque em plenário. E aqui, como é soberano, cada um tenha a sua decisão e o seu voto, de votar contra ou votar a favor. Eu quero aqui já deixar bem claro que eu vou votar a favor da anistia. Porque enquanto tiver Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, José Disseu, que estava tudo preso por corrupção, solto, e querendo vir um ano que vem, para a cena do crime novamente, sendo candidato, eu estou a favor dessas pessoas, que muitas pessoas que estavam aqui no dia 8 aqui, não tinham intenção de golpe, não tinham intenção de nada. Então estão pagando injustamente por uma pena que não deve ser... Senhor presidente, eu queria finalizar aqui dizendo também, essa fala minha aqui hoje, para toda a população brasileira, que eu estou vendo a situação se eu não ver, acho que foi o Haddad também, junto com o Alckmin, junto com o governo do Lula, pedindo para que os estados, né, também tenham a isenção do ICMS dos preços dos alimentos como a cesta básica. Eu queria lembrar aqui, eu quero dar essa sugestão, e eu acho que todos aqui vão apoiar, quem é de direita, quem é de esquerda, que na época do Bolsonaro, o Bolsonaro colocou um teto no ICMS da gasolina. E foi aprovado aqui dentro do Congresso Nacional. Então por que a gente pega e não faz isso aqui também? Coloca um teto nos estados, que ICMS para a cesta básica. Aí qual que é a compensação? Que vai ficar tão bom para os estados e tão bom para o governo federal, que está cobrando dos estados, né? Inclusive eu queria aqui publicamente falar que o governador Romeu Zema podia tomar essa atitude. Mas eu quero ajudar aqui. Então a gente quer fazer um projeto de lei aqui, parecido com esse projeto que o Bolsonaro fez deve ter o quê? Uns quase 3 anos atrás, de colocar um teto no ICMS da gasolina, a gente colocar um teto no ICMS agora também, dos alimentos, né, da cesta básica. E aí qual que é a compensação?
não tem dívida do Estado, inclusive Minas Gerais não deve ao Estado, a compensação é essa, desconta na dívida. Essa é a compensação. Já que o governo está solicitando, né, e jogando essa responsabilidade também para os estados, então tem essa compensação também, que o próprio governo federal também desconte da dívida que o Estado, por exemplo, Minas Gerais tem com o governo federal, e o governo do Estado possa zerar. Se não conseguir zerar, gente, vamos colocar um teto, porque cada um tem, né, tem a sua porcentagem hoje no ICMS, coloca um teto para poder reduzir, que eu sou favorável, que eu acho que tem que chegar na prateleira. A população brasileira não aguenta mais pagar café caro, pagar arroz caro, pagar ovos caro, então a gente tem que reduzir, e é mais que justo. E eu queria finalizar aqui, presidente, dizendo que amanhã eu e o próprio senador Girão que está aqui, vamos se posicionar na questão que está, porque eu quero finalizar dizendo o seguinte: o país parece que começa só depois do Carnaval, inclusive o Congresso Nacional também só começa depois do Carnaval, que a gente está começando aqui hoje, para falar a verdade, que a gente parou aqui em 18 de dezembro, se eu não me engano. Então por que eu estou falando isso? Estão querendo agora, uma das pautas é aumentar os deputados federais de 513 para 527. Se a gente tem 2 meses que a gente está parado aqui, qual o intuito de colocar mais políticos ainda agora no Congresso Nacional? E lembrando que esse custo, presidente, vou finalizar, vai ficar caro, vai ser quase 50 milhões anual. E a gente fala tanto de cortar gasto aqui do governo federal, mandando cortar gasto, e aí a gente vai dar esse exemplo no Congresso Nacional de aumentar deputados federais, gente, onde que a gente precisa diminuir. Eu já estou falando, tem 2 meses, agora que está voltando aqui. Precisa. Eu faço uma pergunta para a população brasileira. Vocês querem isso? Olha, que eu estou alertando isso aqui desde antes do Carnaval. Quando a gente voltou aqui, eu alertei. Isso vai acontecer, e quem vai pagar essa conta novamente aqui é o povo. Então, se movimente, se posicione. Muito obrigado, presidente. Agradeço o senador Cleitinho por sua manifestação. Presidente, pela ordem. Pois não, senador Jaime Campos. Senhor presidente.